Gente, quero agradecer demais a presença de vocês aqui, da mãe também, nessa tarde ensolarada, né, com tantos eventos acontecendo na cidade. 2 horas da tarde de sábado, querendo descansar e a pessoa querendo promover uma conversa. Que dia hoje é mesmo? 6 de agosto. 6 de agosto, isso. Então, assim, como a gente está aqui no grupo mais intimista, vou fazer uma coisa bem pessoal, assim, do início da trajetória, como que os desdobramentos foram se formulando ao longo do tempo, que eu acho que isso tudo é informação para compreender também os trabalhos que eu escolhi para estarem aqui, né? Então, assim, a minha formação, na verdade, ela se deu primeiro em publicidade e propaganda. Mas, paralelo à universidade, eu sempre fiz cursos de fotografia, desenho de observação, pintura, cerâmica. O que aparecesse eu estava lá fazendo, sempre em espaços fora da universidade, vamos dizer assim, né? Então, isso contribuiu muito para a minha formação. E eu trabalhei bem pouco tempo em agência de publicidade e eu trabalhava já com criação publicitária, direção de arte. E aos poucos eu comecei a me dar conta que eu queria criação, mas que eu não queria um briefing do cliente para satisfazer uma demanda externa. Eu queria o próprio briefing, queria criar os próprios problemas, né? Então, fui me dando conta disso bem aos poucos, assim. E depois que eu me formei, eu fui morar em Porto Alegre, fazer uma pós-graduação. E lá eu comecei a me inserir um pouco mais no circuito de arte contemporânea. Comecei a entender como que funcionava a lógica um pouco da arte, assim, uma coisa bem superficial, mas foi onde eu consegui me identificar para ver que de fato era aquilo que eu queria fazer. E aí, depois de morar lá por 2 anos, eu voltei para Florianópolis e comecei a frequentar um grupo de orientações coordenado pelo artista Fernando Guindotti, junto com mais outras 5 artistas. E esse grupo, cada um falava dos seus processos, o que ele estava fazendo, e eu, na época, levei um projeto de mestrado que eu estava montando para a Universidade Estadual. Mas a minha linguagem era muito crua, assim, né? Então eu tinha poucas referências, porque eu levei um livro ou outro de um artista que era referência para mim, mas que eu não sabia exatamente o que me interessava no trabalho daquele artista. E eu levei, junto com as minhas referências, eu levei um Siemens, não eram esses exatamente, mas tinha essas características. Eu falei para ele, olha, eu trouxe aqui essas coisas que fazem parte do meu repertório e eu me interesso, na verdade, pela cor e pela transparência desses materiais. Não me interessa saber que eles são imã de geladeira e nem para que servem, né? Eu gosto dessa matéria, é isso que me toca, assim. E claro que não nessas palavras assim também, mas é uma coisa bem assim empírica. E aí ele falou, Roberta, pelas referências que tu traz me trazendo, é muito nítido que isso aqui é uma paleta de cores. Isso é o que vai constituir o teu repertório, né? Então, até assim, isso foi em 2008, né? E 8 anos depois a gente continua vendo essas mesmas coisas no trabalho, né? Então, assim, eu me interesso por me apropriar de materiais e de objetos e modificar a função desses elementos, né? Então, por exemplo, se nesse trabalho aqui a gente tem copos e taça, cabide, não me interessa essa função utilitária, me interessa que eles estão aqui como parte dessa composição. Eles eu costumo chamar esses elementos de módulo de cor, né? Então, um copo, para mim, ele é um cilindro vazado em uma das partes e fechado em outra, né? Então, eu vejo mais como objetos geométricos, né? E a partir da relação de um elemento com o outro, a intenção é gerar tensão entre esses materiais para que as características plásticas de um e outro material, o que são características plásticas? Por exemplo, transparência, opacidade, brilho, enfim, seria maleável, seria duro, e aí articulando um material com o outro. Então, eu tento também fazer uma mínima interferência, na verdade, nesse material para que ele permaneça com as suas características originais, né, de cor, principalmente. O que une esses trabalhos todos aqui, praticamente, é uma cor saturada. Que a cor saturada é uma cor que ela tem um pouco branco na composição, então ela fica com esse excesso de luz, né? E eu gosto de trabalhar também com essas, por exemplo, essas dualidades. Nesse trabalho aqui, que ele foi
desenvolvido durante uma residência que eu fiz em Nova York, tem essa fita que ela tem esse excesso de luz e que ela está colocada junto com esse material que tem uma falta de luz, que é essa mistura entre cinza, marrom, e em algum momento esse material com pouca luz perpassa esse com excesso de luz. Então fica essa translucidez que gera uma terceira cor, né? Um terceiro elemento nessa composição. E então eu sempre parto do material. Eu compro alguns materiais, esses materiais são sempre novos. E por que eles são sempre novos? Porque eu não gosto dessa... não me interessa se esses materiais têm algum tipo de memória. Por exemplo, eu não conseguiria usar, como já aconteceu, que eu ganhei uma vez um colchão inflável, vermelho. E eu falei, ficou lá, e eu não conseguia usar aquilo, e eu comecei a me dar conta que é porque ele já tinha marcas da pessoa que usou. Ele foi usado. Então ele não era novo, sabe? E eu me interesso por essa coisa do material que foi deslocado do seu contexto, foi comprado e deslocado para a construção de uma estrutura de arte, um objeto, uma instalação, uma pintura, seja lá o que for. E, bom, então, nessa exposição aqui eu escolhi trabalhos desde 2011, que é esse daqui, até os mais recentes que eu fiz na residência da FAAP, que são esses aqui com cimento e gesso e sobrepostos com encáustica e silicone. Então, assim, eu também elenquei esses trabalhos, poderia pegar qualquer trabalho dessas fases, né? Mas esses que estão aqui especificamente, eles apontaram para questões que são determinantes no processo. Por exemplo, esse primeiro trabalho aqui, ele tem ele junta, eu queria até mostrar aqui para vocês. Eu não sei se vocês conhecem esse trabalho aqui da uma instalação das boias. É uma instalação que eu faço com em torno de 50 boias infláveis. Em cada lugar que acontece tem um diálogo com a arquitetura. Então pode ser 50 boias, pode ser 80, depende do que a arquitetura pede, né? Então, assim, aqui foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz. Ó, aqui tem uma imagem num espaço lá em Florianópolis, um museu histórico. E o que acontecia aqui? A luz entrava no espaço e a gente conseguia perceber essa sobreposição dos elementos. E com essa sobreposição a gente tinha diferentes tonalidades e matizes de rosa se formando. Em cada espaço aconteceu uma coisa diferente. Por exemplo, depois esse mesmo trabalho foi feito num lugar em Criciúma, que foi esse daqui. Esse lugar era um laboratório e ele era todo branco, tinha um chão de cimento. Então a cor das boias ela foi para o espaço, né? Esse rosa que vocês estão vendo aqui é a cor do material projetada pela luz do espaço. Eram 4 pontos de luz, um em cada canto da sala. Então o meu raciocínio, na verdade, ele começa por um modo expandido e depois ele vem para o plano, né? Normalmente com os artistas que têm esse raciocínio de pintura, isso se dá do outro modo, né? Normalmente os artistas começam para o plano e vão para o espaço, mas o meu processo foi inverso. Isso não quer dizer que eu não vá mais fazer coisas também no espaço, né? Para mim o raciocínio é o mesmo, só que às vezes a gente lida com uma coisa mais tridimensional, com aspectos arquitetônicos, e às vezes com o plano, diretamente, né? Tá muito rápido? Então tá. E, bom, então eu fiz esse trabalho das boias. Depois do trabalho das boias eu fiz o trabalho das gelecas na parede, que é a moeba, que eu não sei se vocês todos estão familiarizados com esse trabalho aqui. A moeba é aquela brincadeira de criança, né? Tem aquele cheiro e tal. Então, esse também, dependendo da arquitetura, se a parede ela é alta ou baixa, dependendo do pé direito, o trabalho muda para que a lógica permaneça o mesmo, né? São latas de moeba? Aqui são isso, eles são, deixa eu pegar uma outra aqui, eu compro direto do fornecedor, então ele vem uns potes de 5 litros. Acho que não tem aqui, ó. Esses aqui são grandes, Então você for fazer uma manipulação com essa matéria direto
depois desses trabalhos aqui, com essa relação maior no espaço, eu comecei a desenvolver alguns trabalhos com apropriação de materiais e colocando eles na parede. Então eu comecei a fazer essas estruturas aqui, todas monocromáticas. Os outros trabalhos também são monocromáticos, né? Eles têm um predominantemente azul e um outro predominantemente rosa e laranja. E esses aqui eu comecei a juntar esses materiais com nylon, fazia um furinho neles, passava um nylon e fotografava cada passo a passo da montagem para que no próximo momento que eu fosse mostrar esse trabalho, eu conseguisse montar. Sim. E só que eu comecei a me dar conta, na verdade, isso aqui é um passo a passo de uma montagem, eu comecei a me dar conta que isso estava incoerente com o trabalho, que se era para montar e desmontar e ficar sempre igual, ele tinha que ser uma estrutura fixa. Sim. E que o nylon, ele, como ele era um elemento estruturante, ele poderia ser qualquer outra coisa e estar ali de modo mais efetivo, né? Ele era tão importante quanto qualquer outro material que tivesse ali nessa composição. E aí, tem essa série aqui, tem esse roxo, tem outros dois, que é um azul e um amarelo. Esse aqui, ele é um pouco mais expandido, mais expansivo. As coisas estão dispostas no chão e penduradas na parede. Estão fixados? Então, eles estão só posicionados, não estão grudados, estão soltos. Aí aqui também tem todo o passo a passo e na verdade era um desgaste assim, desnecessário. Só então eu comecei a me dar conta que o trabalho não estava bem resolvido, vamos dizer assim, né? Que seria necessário dar um passo à frente para que ele ficasse mais coerente. Então, aí... Esse é o seu mestrado? Esse é o meu mestrado, isso. Depois, se vocês quiserem ver. Então, aqui tem eu resolvi articular tudo, articular essa coisa no espaço, essa interferência direta no espaço, que é essa pintura, né, sobre a parede, e também com elemento, com objetos. Então, foi um momento assim que eu dei uma travada com o trabalho, pensei, o que eu faço agora? Eu fiz algumas coisas no espaço e outras mais contidas, né, com esses objetos do cotidiano. E aí eu falei, bom, vou articular esses dois momentos para ver para onde o trabalho vai encaminhar. Então, eu fiz esse, mais uns outros 2 ou 3, e eu acho que ele para mim foi importante porque aponta isso, assim, o nylon, ele está ali do modo ainda discreto, né, e ele é um momento de transição do trabalho. E me dei conta que precisava colocar esses lacres para dar mais estabilidade para o trabalho. E aí eu comecei a olhar muito o trabalho da Jessica Stockholder, que é uma americana, americana ou canadense, nunca sei, acho que ela é de Seattle, se eu não me engano, enfim. Mas ela tem uma pesquisa que ela tem trabalhos bem instalativos e todo o elemento que ela coloca na composição, ele tem um peso, seja uma pedra, uma laranja ou um bloco gigante de concreto, por exemplo, né? Então, eu comecei a ver que eu poderia pensar os meus trabalhos também, fazia sentido pensar dessa mesma maneira. E aí, comecei a desenvolver essa série de trabalhos aqui, que tem esses lacres de nylon colorido. Então, é um momento que o lacre ele aparece de uma forma mais efetiva. É um trabalho que não é monocromático, e aí ele começa a ter um ruído e uma tensão que os outros, acho que eram mais leves. Né? E esse trabalho ele está pronto, é só tirar, pendurar, e aí eu comecei a ficar mais satisfeita, porque eu vi que as coisas estavam mais redondas, assim, se encaixando, né? E aí eu desenvolvi alguns também dentro dessa mesma lógica. Vocês querem perguntar alguma coisa? Agora não. Então tá, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo. Pode interromper. É uma conversa, né? Sim. Não é um monólogo. Então fiquem à vontade para falar. Deixa eu aproveitar aqui para te perguntar. Aqui você coloca o lacre colorido. Isso. Ele passa a ser um elemento. Um elemento. E ele é todo torto, esse trabalho. Sim. Porque justamente os materiais que eu estou usando eles são tortos. Então eu também tenho uma tendência a querer deixar as coisas muito certinhas, muito simétricas. E eu comecei a ver que, por exemplo, se eu uso um material que ele é todo disforme, tem que assumir isso, não vale? Então ele é propositalmente torto para deixar o trabalho se manifestar, né? Ele tem ali umas dobras embaixo. Isso. Isso é de armazenar ele ou não? Ele
dá uma mudança assim em termos de camada, né? Parece que ele tem uma massa mesmo, translúcida, porque por mais que estejam camadas, você quebra pela cor e transparência, a camada já, né, vira uma massa só. Daí é que acho que vale outro momento de. Com certeza. Que legal, gostei. Vou anotar. Está sendo gravado. Eu estou sendo gravada. Que bom, mas é isso mesmo. É diferente daquele outro aí, né? Se ali você usa o nylon, é isso? Isso. O transporte daquele você não consegue fazer da mesma forma que esse. Eu digo, mesmo que ele não tivesse a parede pintada, sim, né? Se você transportar aqueles elementos para outro lugar, esse é muito mais seguro, né? Ele é mais estável. Mais estável, né? Eu acho que é isso mesmo. Esse aqui eu transporto numa sacolinha, uma latinha de tinta. Né? Fazer intervenção na parede. E aí depois chega lá e articula, assim, né? Deixa eu perguntar sobre as cores. Eu notei que esse trabalho aqui que você fez aqui em São Paulo já, ele a cor não é tão forte como as outras cores. Mas tem esse azul aqui, que ainda, apesar de ser um azul escuro, é um azul ainda assim bastante vivo, né? Não uso os termos certos. Não, mas é isso mesmo. Só que eu notei que ali eles são os tons um pouco mais pastéis. Porque as pessoas, isso foi uma coisa do. É engraçado, porque eu pensei exatamente isso, eu reparei que a luz do trabalho mudou, sabe? Ela antes tinha bem esse excesso de luz com um pouco branco. E eu notei que na residência, eu não sei se isso é uma interferência da cidade, sabe? Porque da janela onde eu estava, lá no estúdio da FAP, era tudo cinza. E tinha um prédio que tinha fachada azul, que depois eu fui me dar conta, é o azul daquele trabalho ali com borracha de silicone, que é o maior deles. É o mesmo azul. Então, de certa forma, eu não acreditava muito nessas influências. Assim, imagina que a pessoa vai para São Paulo fazer um trabalho com a cara de São Paulo, mas não é isso. A edição está longe disso. Mas você vai sempre contaminado, assim, pela atmosfera da cidade, né? Sem perceber. Isso é como artista, você é meio que uma antena, né? Total. Você não tem como, assim, a rua é um laboratório constante, né? E até eu acho curioso não só da cor, mas o próprio material, o concreto, né? São Paulo, assim, concreto, né? Eu achei interessante também que notando assim, desses trabalhos, a mesma coisa com esse que você fez em Nova York. Também tem essa coisa apesar de ter a cor forte, também tem essa coisa do cinza também, né? Que tipo, pensando em Florianópolis, é uma coisa bem diferente, né? Na questão da luminosidade da cidade mesmo. Mas é isso mesmo. Até quando a proposta que eu mandei para as duas residências foi a mesma. Era desenvolver trabalhos a partir dos materiais que eu encontrasse no comércio local. E ver de que forma a pesquisa ia caminhar, estando posicionada num novo contexto. Sabe? Ver como que isso ia caminhar. E aberto, assim, né? Então, eu acho que essa é a resposta, na verdade, né? Nós recebemos um artista aqui há umas semanas, não sei se a Carol chegou a comentar com você, da leitura que ele fez daqueles trabalhos. Não. Que foi muito interessante, assim, eu nunca tinha visto ou enxergaria dessa forma. Ele olhou para o maior ali, o cinza e azul, né? O maior, ele falou, nossa, parece a onda chegando na praia. E ele falou, aqui também, olha a água vindo para cá, indo para lá, né? E quando a gente remete isso ao fato de você ser de Florianópolis, né, ter a presença na praia, não necessariamente é intencional, né? Ou, enfim, nem importa. Não é nenhuma pergunta, mas levando em consideração esse histórico dos outros trabalhos que você tinha contado pra gente e tudo mais, eu não associaria a praia, por exemplo, a um elemento ali, né? Mas enfim, hoje a gente enxerga uma praia também, não precisa ser, né? Não, mas é engraçado, quando a gente escuta uma leitura nova do trabalho, a gente, por mais que a gente já tenha a nossa leitura formada, é uma informação nova que chega e que contamina o seu olhar, né? Você pode até falar,
não vejo praia, sim, mas você sabe que tem um dado de praia ali, que alguém pode enxergar dessa forma. Né? Aí depois que ele falou, eu não consegui não também, ver mais não ver mais, também. Então, esse aqui é a mesma coisa. Na verdade, esse aqui ele era ao contrário. Ele era. O azul. Pra cima. Ele era de lado, né? É mesmo. O silicone não ficava embaixo, ficava o azul de um lado e o silicone do outro. E aí eu comecei a mostrar e as pessoas começavam a ver o silicone embaixo. Eu falei, gente, não é possível isso. E aí eu comecei a ver que, na verdade, porque tem uma linha azul mais clara da camada que está de baixo, né? Ela fica bem no limite do olho. E eu não consegui mais também olhar o trabalho da forma que eu via antes. Aí eu falei, quer saber, se o trabalho está apontando para isso, eu não posso engessar ele. Então, deixa ele... Tem vontade própria. Tem vontade própria. E é muito louco, assim, porque eu fico dizendo, assim, que lido com materiais e tal, só que eu sempre tento impor a minha vontade, ao invés de deixar a vontade no material, né? E esses aqui, os mais recentes, eles têm muito isso, assim, eles são todos imperfeitos, assim, e pra mim, de certa forma, é um alívio falar isso e aceitar eles dessa forma, porque o processo de fazer eles foi assim, eu comprei umas caixas de plástico na Magazine de Março, caixas moles, e eu ia colocando uma determinada quantidade de cimento ali dentro ou de gesso. Dependendo da quantidade de material que tinha em cada uma das caixas, o retângulo ficava mais aberto, mais fechado, mais regular, mais irregular. Às vezes tinha muita água e rompia uma das pontas da caixa e aí a ponta não ficava totalmente no ângulo reto. E eu fui incorporando todas essas coisas no trabalho, assim. Então foi um momento bem de descontrole meu e dando voz pro material mesmo, né? E até essa questão da cor que a Rebeca falou, assim, é muito curioso, porque eu não sei como explicar, mas eu fui sentindo necessidade de usar menos luz nessa cor, sabe? E eu fiz muitos desses, eu joguei tanta coisa fora, foi 2 meses e meio, né? E é muito pouco tempo para começar dar um novo passo na pesquisa, né? Porque seria para mim um desperdício continuar fazendo a mesma coisa que eu já fazia no ateliê, né? Então eu me propus a começar coisas do zero. E eu demorei uns 2 meses para chegar nisso, acho que até mais, enfim, nos últimos 15 dias, né? Que daí eu consegui uma assistente maravilhosa lá da FAAP, a Carol, e aí eu comecei a fazer e fui vendo isso, assim, que eu não precisava ser um retângulo perfeito. E outra coisa, o que me levou para isso, na verdade, que é muito importante falar, é o seguinte, aqueles trabalhos que estão aqui, o vermelho e o outro aqui, o branco, eles são sobre tela, tinta sobre tela e silicone sobre tela. E eu comecei a me dar conta que a tela ali, ela estava gratuita, como o cliente falou, que ela estava sobreposta, né? Ela estava sobreposta, aqui já a matéria toda, não tem suporte. Isso, não é mais o suporte, exatamente. Então eu estava nessa, assim, eu falei, gente, essa tela aqui está sobrando, né? Eu preciso fazer isso um elemento só, e não ter um suporte com alguma coisa sobre. Então foi aí que eu resolvi fazer essas estruturas de cimento e de gesso e articulando o índice em cáustica, né, que tem por cima. E aí, na verdade, no início da pesquisa, a intenção era mergulhar coisas, uma base, mergulhar em alguma coisa, mas não funcionou, enfim, não deu certo. Aí eu fui em cáustica, era uma coisa bem líquida, que tinha essa transparência que me interessa, que eu poderia adicionar uma determinada cor e ter um certo controle, né? O controle é depositar essa matéria sobre a outra, só, mas o modo como a pincelada vai sair, eu não sei. O modo, se vai secar rápido ou devagar, também não. Se vai ficar transparente ou não, também não sei. Até onde vai, essas coisas. Então eu acho que para mim está sendo muito importante assumir essas irregularidades, assim, né? Porque a encáustica tem momentos que ela não gruda, tem momentos que ela não adere, ou que a superfície está muito irregular. E isso tudo é informação do trabalho, né? Eu acho que é importante deixar ele fluir. Sim. Posso viajar um pouquinho? Pode, claro. Você falou sobre a tela, né? Que a tela acabou se tornando só um suporte. Isso. E
E aqui você fez uma coisa que é uma coisa só, né? Isso. E eu vou viajar. Tá. Que, pensando que antes você estava em Florianópolis, perto da família. Então tinha essa coisa de estar num ambiente mais de segurança, com esporte, digamos assim. E aí quando você veio para São Paulo, você está passando por todo aquele processo de talvez ficar aqui ou não, tentando, de repente, fazer um pouco sentido essa coisa de construir uma coisa que fosse inteira e que fosse perfeita, porque não dá para ser perfeito em São Paulo. Gente, vou começar a chorar. E seja assim, só seu, assim, no sentido de você estar sozinha. Consolidar, né? Consolidar. Sim, acho que sim. Escreve. Acho que eu nunca tinha pensado nisso, mas assim, essa transformação de. Eu tô aqui tem 5 meses, né? Então, assim, muitas coisas mudaram nesses 5 meses, né? A vida pessoal bastante. Mas é muito bonito. Bonito, né? Super bonito. O choro é de alegria, tá? Eu acho que várias transformações na minha vida pessoal, profissional, no trabalho propriamente dito, né, na formalização do trabalho. E eu acho que não tem como não ser um reflexo da vida da gente, por mais que eu não esteja preocupada em ilustrar essas questões, e eu sei que não é isso que você está falando, mas esses dados eu acho que compõem o trabalho, né, o modo como ele vai ser construído, eu acho que sim. Eu acho que aceitar, para mim está sendo um exercício assim, aceitar as coisas como elas são, aceitar as pessoas como elas são, aceitar o trabalho como ele é, o material com as características que ele tem, sabe? Eu acho que isso é todo Uma coisa que eu acho interessante desse trabalho aqui é a questão do silicone dele, essa mudança aqui que acontece durante o tempo. Né? Acho que ele traz um pouco dessa leitura também, mais pessoal, né? Que ele fica ali, mas ele vai se transformar. E você não sabe exatamente o que necessariamente, você tem uma previsão do que acontece. Né? Mas o que acontece efetivamente daqui a 10 anos, não sabe. Que o Alexandre falou até, né? O silicone é uma matéria viva. Né? Então, ele vai se transformar ao longo do tempo e a gente não tem como prever como que vai ser essa transformação. Né? Isso é bonito também, né? É um cuidado forte do trabalho. Você tem os seus silicones tem que assumir que isso. É o silicone que ele pode se transformar. Exatamente. Isso foi uma outra coisa bem importante, assim, que reunindo esses trabalhos aqui, as pessoas começaram a apontar para isso, né? E esse trabalho aqui, esse do silicone, mas é silicone amarelo, taxa. Então tem gente que acha isso um problema, né? E tem gente que vê como potência. Então, eu como gerir aquele trabalho, ele tem que saber o que eu quero, né? Tenho não, mas enfim, me interessa saber assumir, né? Por exemplo, me interessa trabalhar com silicone e eu entendo que ele é uma matéria viva e que vai se transformar ao longo do tempo e eu assumo isso. E eu também me interesso por matérias mais estáveis, né? Que ao longo do tempo vão permanecer da mesma forma. Acho que sim. Eu queria aproveitar também, que acho que a fala dela me trouxe também quando a gente conhecia. Eu conheci a Roberta virtualmente, assim. Foi. A gente estava, né, no acompanhamento de projetos e curso e tal, e ela estava à distância, e a voz dela. Bem legal. Depois que a gente foi se conhecer, e aí, pensando um pouco nessa trajetória, porque aqui, onde você está agora, né, e dos materiais que você manipulava, ainda, mas aqui você está fazendo os materiais, onde ela trouxe, assim, você está fazendo, assim, que precisa ser feito.